E aí, gente, hoje a gente vai conversar sobre Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. E apesar desse livro ter esse nome belíssimo, ele vem trazer muita tragédia. Provavelmente você vai se surpreender. Então, esse livro foi lançado pela Companhia das Letras em 2005 e a premissa dele é bem simples. A gente nem imagina o que é que a gente vai ver quando começar a ler realmente. Mas o livro vai contar a história do Calbi. Ele é um fotógrafo, ele está numa cidade de Garimpo, do Pará, e ele se apaixona perdidamente por uma mulher totalmente misteriosa e cheia de segredos, que no caso é a Lavínia. Então a premissa do livro é essa, e eu não vou dar spoilers sobre o que acontece na história, porque tem vários desfechos aqui bem impactantes. Mas eu vou precisar aprofundar um pouco nos personagens, né? Até porque é muito interessante o retrato de realidade que esse livro traz. Então é necessário realmente eu aprofundar os personagens, mas claro, eu não vou contar nenhum desfecho da história, nem nada que seja spoiler do que vai acontecer aqui, tá? Então fiquem tranquilos. Então a gente tem 4 personagens aqui que são importantes para a gente entender toda a história. O primeiro é o Calbi, obviamente, é o protagonista. Depois vem a Lavínia, o pastor Hernani e o Cheng, que é um chinês agiota, digamos assim, dessa cidade de Garimpo, do Pará. A cidade que eles mencionam é Vitória. Eu fui pesquisar, né, dei uma googlada lá e eu vi que, na verdade, existe a Vitória do Xingu, que realmente é uma cidade no Pará. Eu não sei se o autor quis fazer esse link com essa cidade em específico, mas o nome da cidade aqui no livro é Vitória. E aí, essa cidade de Garimpo, ela tem várias problemáticas interessantíssimas que retratam muito bem a realidade, tá? Não pensa que isso aqui acontece só em livro, não, acontece de verdade também. A primeira coisa é realmente todo o cenário de vulnerabilidade social que essa cidade apresenta, né? Então, é muito comum ter prostituição de menores, inclusive, por ser uma cidade que é habitada principalmente por homens esses que estão lá trabalhando no garimpo. Então é comum a gente ver lugares com muitos homens trabalhando, essa incidência da prostituição. Isso não serve só para a cidade de Garimpo, não. Em obras também é muito comum, dependendo da localidade onde a obra está acontecendo e também da própria dimensão dessa obra. Então é comum ver prostituição em lugares onde tem muitos homens trabalhando. Então isso realmente acontece, é muito visível aqui nesse livro. Eu acho que essa questão da vulnerabilidade social retrata bem a realidade, porque vocês sabem, em cidade de Garimpo, as pessoas que moram naquele local, elas geralmente não são contempladas com toda a riqueza que o minério pode trazer. Então todo esse minério que é extraído do local geralmente vem contemplar a economia local. Então a gente realmente vê pobreza, prostituição, abuso de drogas, né? Os próprios garimpeiros, eles têm um quadro de alcoolismo, né? Eles estão envolvidos em drogas, eles estão envolvidos com a prostituição. Então é muito interessante a gente ver como isso é abordado aqui. Na verdade, é abordado mais de uma forma descritiva mesmo, mas você consegue imaginar como essa cidade seria. E aí, sabendo que essa cidade de Garimpo tem todo esse histórico de vulnerabilidade social, a gente vai adentrando um pouco a vida dos personagens, né? Primeiro a gente vai falar sobre o Calbi. O Calbi, na verdade, ele foi para essa cidade de Garimpo na intenção de fazer um trabalho fotográfico com as prostitutas de lá. O interessante é que o Calbi fala que essas mulheres elas são maltratadas tanto pela genética quanto pela miséria. Então a gente vai realmente perceber que a situação de pobreza e de vulnerabilidade social dessas meninas que se prostituem a troco de sobreviver é bem visível aqui. E a gente vai perceber também que não são só essas prostitutas que também são marcadas pela miséria. A gente vai conhecer aqui a Lavínia, que eu não vou falar muito dela ainda, porque é uma personagem incrível e tem uma trajetória de vida muito difícil e que realmente te faz pensar no tanto de meninas, né, no tanto de Lavínias que existem hoje aqui no Brasil. Uma coisa aqui que eu achei um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco desnecessário, vamos dizer assim, é que quando o Calbi se apaixona por Lavínia, ele
fica meio que obcecado por ela, sabe? E eu senti um pouco que no livro, às vezes, existia uma romantização dessa obsessão. E a gente sabe que não é bem por aí que a gente tem que lidar com esses casos de obsessão de um homem por uma mulher. Então eu acho que isso seria um ponto negativo em relação ao personagem, ou talvez o autor queira passar essa imagem mesmo dele, mas achei que essa obsessão por Lavínia me incomodou bastante, né? Parecia que tem momentos no livro que ele fala o tempo todo que vai ter ela de qualquer jeito, não importa, ele precisa dessa mulher na vida dele, e eu achei meio, né, isso me incomodou bastante, mas não sei se foi uma intenção verdadeira do autor ou se ele acabou um pouco romantizando todo esse amor doentio que o Calbi tem pela Lavínia. E o Calbi, ele é um rapaz não, eu diria já que ele é um pouco maduro, ele é bem solitário. Se eu não me engano, ele é de São Paulo ou do Rio, agora eu não lembro muito bem. Ele vive baseado nos trabalhos que ele consegue pegar como fotógrafo dentro da cidade, mas claro que é uma cidade pequena, é uma cidade que não é rica nem nada do tipo, então chega um momento que ele vai até ficando um pouco sem rumo, sabe? Então, Calbi é bem nessa vibe. E a gente vai conhecer agora a Lavínia, que, gente, que mulher. Sério. No começo do livro, quando você ainda não sabe nada sobre a vida dela, você fica achando que ela é louca, né? No mínimo. Mas porque ela desenvolveu o transtorno de bipolaridade, eu acho que isso não é um grande spoiler, eu acho que isso faz parte da personagem. E é muito interessante a gente ver e a gente analisar como foi que esse transtorno foi desenvolvido na Lavínia. Então, primeiro de tudo, a gente focar na trajetória de vida dela, que é a trajetória de vida de muitas mulheres ainda, principalmente mulheres que estão em situação de pobreza, miséria, vulnerabilidade. Então, a primeira grande coisa que acontece na vida dela, o primeiro fator, vamos dizer assim, que, na minha opinião, levou ela a desenvolver esse transtorno, é a questão da negligência da família, né? A família toda está numa situação de miséria, então a mãe não liga para ela, os irmãos são envolvidos em crimes, são envolvidos com drogas, e uma coisa muito pesada que acontece aqui é que a Lavínia, ela descreve todo o abuso que ela sofreu pelo padrasto. Então ela foi abusada sexualmente pelo padrasto por algum tempo, né, até que ela está cansada dessa situação e ela foge de casa e ninguém nunca mais vê ela, né, a família no caso. Mas essa questão da negligência da família é muito visível. Tem momentos aqui que você fica realmente com ódio da mãe dela, mas também a gente não pode julgar. A gente precisa entender todo o contexto. A mãe dela também é envolvida com drogas, também é envolvida no alcoolismo, então ela quase o tempo todo ou está bêbada ou está drogada. Então isso também conta um pouco como um fator que acaba negligenciando a filha sem nem mesmo perceber, né? Mas realmente, assim, tem momentos no livro que a gente fica com muita raiva da mãe dela, e os irmãos também, eles são super ausentes, porque eles nunca ficam em casa, eles sempre estão envolvidos nessas bocas de fumos e tudo mais. Então, ambiente familiar totalmente fragilizado e totalmente em estado de miséria e pobreza, né? A gente também tem que entender um pouquinho o lado deles. A gente tem que entender que se eles estão nessa situação para sobreviver. Então, a melhor forma que a mãe da Lavínia vê em sobreviver é permanecendo bêbada ou drogada. E isso fez com que ela negligenciasse Lavínia, e após todo esse abuso, e nesse livro eles descrevem muito bem, muito explicitamente todos os abusos, então se você não tem estômago, não leia. Depois de todo esse abuso, a Lavínia realmente foge de casa e vai seguir a sua vida do jeito que dá. E aí até ela chegar nessa cidade de Garimpo do Pará, ela se envolve com meninas da mesma idade dela, que acaba morando na rua, acaba entrando num ciclo de consumo de drogas absurdo. Você se pergunta como essa menina não morreu
e ela tem uma adolescência muito difícil, né? Entra pra prostituição, então ela vira prostituta, ela usa drogas, ela bebe, ela tem todas essas problemáticas até o pastor Hernani conhecer ela. E aí tudo muda e eles acabam se casando, mas não vou falar muito mais do que isso, porque eu acho que é interessante também a gente ver como é que isso foi acontecendo, né? Como foi esse resgate do pastor Hernani em relação à Lavínia. E uma coisa interessante desse transtorno bipolar que a Lavínia desenvolveu é que ela se denomina duas pessoas, né? Então, Shirley seria a versão dela mais perversa, né, que usa o instinto realmente, é quase um instinto animal. E essa Shirley é a que se relaciona mais com o Calbi. E tem a Lavínia, que é a versão, digamos assim, comportada, né, dela mesma, e que geralmente ela se manifesta dessa forma quando está com o pastor Hernani. Então, o Calbi se apaixona por Shirley, né, pela versão perversa de Lavínia, mas aos poucos vai descobrindo que na verdade ela tem duas personalidades e lidar com isso também é muito difícil para o Calbi, mas ele continua gostando dela do mesmo jeito, né? Esse amor doentio que ele sente por ela não acaba de uma hora para outra. Na verdade não acaba nunca, né? Então basicamente é isso. Eu acho que focando nesses dois personagens, focando no contexto da cidade onde eles estão, a gente consegue ver bem o retrato da realidade, e é um livro muito interessante para a gente começar a pensar em todas as Lavínias que devem existir nesse mundo afora, e você nem precisa ir muito longe não. Provavelmente na sua cidade deve ter muitas Lavínias, deve ter muitas meninas que por negligência, por situação de pobreza e miséria e vulnerabilidade social estão na rua, são prostitutas, acabam entrando no mundo das drogas, então consomem drogas desenfreadamente, consomem álcool e vivem nessa situação apenas para sobreviver, para fugir da realidade que é tão difícil. Então é um livro que te faz pensar, te faz refletir muito sobre isso, vale muito a pena a leitura, eu realmente gostei muito, eu passei horas e dias só pensando nesse livro quando eu terminei, e sem falar nos desfechos, né, que é a parte do spoiler que eu não vou dar. Os desfechos, as coisas que acontecem aqui, você fica realmente perplexo com a coisa toda. Então, se você quer ler um livro pesado, que tem um título belíssimo, eu recomendo esse aqui. Se você já leu esse livro e gostou, e quer discutir mais sobre essa questão da prostituição, né, da vulnerabilidade social de algumas famílias e do quão importante é a gente não julgar essas pessoas antes de saber a sua trajetória de vida, comenta aqui embaixo. Se você ficou com curiosidade de ler, comenta aqui embaixo também para eu saber. E claro, não deixa de curtir esse vídeo, né, para ajudar na divulgação do canal, de compartilhar com seus amigos. E é isso, gente. Obrigada por assistir e tchau!